É possível imaginar um mundo sem borracha? Hoje, impossível. E apesar da borracha ter sido descoberta, descrita nos séculos XV, XVI, XVII, XIX é o século, na verdade, das grandes descobertas de utilização e aplicações da borracha. Apesar de inúmeras espécies botânicas produzirem látex, que é aquele leite que escorre quando você tira uma folha de uma árvore, risca o caule de uma árvore, poucas apresentam uma produção que seja significativa, que possa se transformar numa produção econômica. De todas estas, a seringueira, a Hevea brasiliensis, exclusiva da floresta amazônica, foi a que mais se adaptou e mais se adequou à produção econômica da borracha. Portanto, como a borracha era exclusiva da região amazônica, proporcionou ao Brasil a condição de exportador exclusivo e uma situação hegemônica absoluta do fornecimento de borracha internacional no século XIX. 3 aplicações foram fundamentais neste século XIX. Primeiro foi o revestimento de tecidos e de outros materiais que permitiram a utilização desses materiais em situação bastante difícil que não era utilizado anteriormente, por exemplo, contra o frio e contra a chuva. Depois nós temos a utilização da borracha, do látex ainda, e da borracha para fazer juntas de vedação para transferência de vapor, né? Ou seja, a borracha foi absolutamente fundamental e imprescindível para melhorar as máquinas térmicas e intensificar o resultado da Revolução Industrial. A perspectiva de utilização da borracha natural em pneus, revolucionando completamente os meios de locomoção, aí trouxe a um grande impasse a produção amazônica. Nós, como a produção era extrativista, nós chegávamos rapidamente ao limite da produção, ou seja, nós não conseguimos expandir a produção para acompanhar a demanda. Isso provocou um aumento de preços e os barões da borracha realmente não estavam preocupados em expandir a produção através do plantio. Então, nós tivemos dezenas e dezenas de milhares de toneladas produzidas nesta época, no século XIX, e que produziram grandes fortunas, tanto na cidade de Belém como na cidade de Manaus, onde se concentravam os grandes comerciantes, os grandes barões de borracha. Por exemplo, nós tivemos em Manaus postes de iluminação urbana antes da ocorrência desses postes em Londres e Paris. Este impasse ia crescendo e nós começamos a ver os próprios ingleses tentando tirar estas sementes para fazer a domesticação da espécie em outros países. Provavelmente porque nós não éramos já um país dócil às tendências e orientações da própria Inglaterra. Harry Wickham morava neste período, na década de 1870, ele já morava em Santarém, no Pará, à beira do rio Tapajós, e sabia que do outro lado do rio, na vila de Boim, existiam algumas seringueiras de grande porte e de excelente produção de semente. Dirigiu-se para a vila de Boim, acertou-se por ali, se alojou já dentro da mata e comprou todas as sementes de boa qualidade que pôde conseguir naquele período. Nós tivemos 70 mil sementes que foram acomodadas em cestos de bambu ou cestos de fibra, e que tinham, de alguma forma, carvão protegendo essas sementes. Historicamente, a borracha já era conhecida pelos índios antes da colonização europeia. Colombo, em sua terceira viagem às Américas, relatou o uso pelos nativos de uma bola de borracha chamada cauchu,
Entretanto, o primeiro estudo científico sobre a borracha foi realizado por Charles de la Condamine em 1735 durante viagem ao Peru. A partir de então, aumentou-se gradativamente o interesse nesse novo material, cuja produção, ao contrário de muitos produtos industriais, não devasta o ambiente se praticada de maneira sustentável. Para que este objetivo seja atingido, o látex, matéria-prima da borracha, deve ser coletado sem degradar a enorme árvore que o sintetiza, a seringueira, cuja espécie mais apreciada é a Hevea brasiliensis. Por isso, a atividade de cultivo de seringueiras é chamada de heveicultura. Aqui a gente limpa que é para sair um corte mais qualificado, para não deixar dar muito, não deixar pegar a seda da seringueira, para não fazer uma ferida na seringueira. O leite ele sai mais limpo. Portanto, o trabalhador responsável pela coleta do látex, conhecido por seringueiro, deve fazer um revezamento de corte entre as estradas de seringas, ou seja, o conjunto de seringueiras presentes numa mesma trilha da mata. É também vital em cada árvore o revezamento das superfícies riscadas, denominadas de painel ou bandeira. O período de entre-safra de cada seringueira é de 6 meses, tempo necessário para uma boa reconstituição da casca, desde que o corte não seja tão profundo a ponto de prejudicar o transporte das seiras. Cortava só 2, e meu parceiro 2, porque a gente cortava um dia, falhava um dia, né? As outras ficavam isoladas. Né? Não era muito não, tinha 60, tinha 80, tinha 45, assim, mas então é assim, era boa. Nessa que eu cortava aqui, no tempo que eu cortava, ela tinha 120. Na outra palha tinha 80. Desse tipo, na que eu cortava, só tinha essa e mais umas 2. 8 lá tinha. Eu acho que aqui eu cortasse 3 dias era 12 quilos. É já seco, né? Junta aí que chega o bicho tá seco. Às vezes é uma cortada de quem corta, né? Que não foi só eu, depois entrou outros. E outra que às vezes que morre mesmo, começa a morrer em cima, né? Certo. E de lá ela vem quebrando, quebrando até... Quando não, ela morre pelo cortador. Porque se puxar muito para pegar a madeira, ali seca, aí ela começa a apodrecer. Trabalhou uns aqui que diz que eles usavam, né? Querosene, diz que a faca no querosene. Coloca, diz que a faca, diz que eu nunca fiz isso, coloca no querosene, no outro dia tira e vai cortar. Aí a seringueira bota o leite e ela bota para... Aí seca a seringueira. Aí ela vai, a broca chega, né? Aí morre. Cabe ao extrativista a preservação das árvores nativas que se encontram espalhadas pela floresta. Nesse contexto, o seringueiro, além de extrativista, pode assumir o papel de guardião da floresta. Dados estatísticos obtidos pelo IBGE revelaram que cada seringueiro percorre de 2 a 3 estradas por semana no espaço entre 200 e 500 hectares de floresta, vigiando espontaneamente uma área dificilmente coberta por um guarda florestal. O látex, precursor da borracha natural, é um material constituído basicamente por moléculas de isopreno, que ao serem catalisadas por um agente ácido ou até mesmo em contato com o ar, se unem por meio de uma reação química chamada de polimerização. A reação de polimerização é o processo precursor dos materiais conhecidos por polímeros. Polímeros são, portanto, materiais constituídos por macromoléculas formadas por moléculas menores que, por sua vez, se repetem em sua extensão. Essas moléculas menores são chamadas de monômeros. A borracha é, portanto, um material polimérico, elástico, constituído por sequências de monômeros. Por volta de 1800, deu-se início à utilização em massa da borracha. Os calçados impermeáveis dos índios faziam sucesso na América. Em 1823, os estudos de Mackintosh propuseram a impermeabilização, o que resultou na produção de tecidos impermeáveis. Botas de neve também foram fabricadas nessa época para serem usadas na Europa. Infelizmente, as alterações que os artefatos de borracha natural sofriam sob a influência do frio,
tornando-se quebradiços, e o inconveniente de aderirem-se uns aos outros se ficassem expostos ao sol desestimularam os consumidores. As cadeias que constituem as borrachas apresentam um arranjo desordenado e, quando submetidas a uma tensão, podem até ser espichadas, formando estruturas com comprimento maior que o original. Artefatos de borracha podem sofrer deformações com o passar do tempo ou com as alterações climáticas, pois há deslizamento entre as moléculas presentes na borracha, podendo tornar determinadas deformações irreversíveis. Em 1839, o norte-americano Charles Goodyear fazia experimentos com a borracha sob alta temperatura e, acidentalmente, deixou cair enxofre, o que levou à estabilização da borracha como produto industrial. Esse processo foi batizado de vulcanização, em homenagem ao mitológico deus Vulcano. A deformação da borracha obtida dessa forma é reversível, ou seja, passível de voltar à forma original após alguma deformação. Isso acontece porque os átomos de enxofre ligam-se às moléculas do isopreno, dificultando que haja afastamento ou deslizamento entre elas. Atualmente, para aumentar a rapidez da vulcanização, se utiliza como catalisador substâncias cujas moléculas orgânicas possuem um átomo de enxofre que ainda pode fazer uma ligação química. Com esse catalisador, o processo de vulcanização pode ocorrer a uma temperatura muito mais baixa. A borracha, enfim, foi consolidada como produto industrial. Em 1845, Robert William Thompson inventou o pneumático e a câmara de ar. Em 1850, já se fabricavam brinquedos de borracha. Assim, no final do século XIX, a borracha passou a ter valor econômico e importância no mercado internacional, dando início ao ciclo da borracha no Brasil. A borracha, material insubstituível na época, ainda não era cultivada ou sintetizada, o que obrigou à contratação de novos seringueiros. Muitos deles eram nordestinos que foram explorar a floresta amazônica em busca de mais árvores, ao mesmo tempo que fugiam da seca. Essa busca por seringueiras foi responsável pela demarcação geográfica da parte brasileira da floresta amazônica e pela anexação do estado do Acre ao território nacional após conflitos entre bolivianos e os seringueiros armados pelos patrões. Ainda no século XIX, iniciaram-se trabalhos e pesquisas químicas para descobrir a composição da borracha e novos métodos para sua síntese. A indústria de pneumáticos via nessas pesquisas a possibilidade de se tornar independente das plantações mundiais de seringueiras. Detentores de um confortável monopólio mundial, os barões da borracha amazônica continuavam expandindo uma produção extrativa que ainda era insuficiente para acompanhar a demanda do mercado, refletindo em aumento dos preços ofertados ao consumidor. Mas a promissora indústria automobilística deixou os ingleses desconfiados quanto à capacidade da Amazônia em fornecer borracha ao mundo inteiro. Iniciaram-se as tentativas de obtenção das sementes e em 1876 o inglês Henry Hickman, num ato de biopirataria, conseguiu transportar 70 mil sementes da região de Buin, no Pará, para plantar em estufas do Kew Gardens, em Londres, e depois transplantar as poucas sobreviventes no antigo Ceilão, atual Sri Lanka. Iniciava-se o até então inacreditável cultivo de seringueira fora da Amazônia. Esse feito rendeu museu na Malásia e o título de Sir ao biopirata. Em 1912, com o crescimento e estabelecimento dos plantios asiáticos, iniciava-se o pior período da história amazônica, dando início a inúmeras falências no Brasil. Nesse mesmo ano, o governo brasileiro lançou em vão o Plano de Defesa da Borracha. Só para se ter uma ideia da supremacia asiática, o volume de borracha, que em 1910 era de 8 mil toneladas, subiu para 360 mil toneladas até 1920. Em 1926, o Brasil, que antes dos seringais asiáticos detinha praticamente todo o mercado mundial, era responsável por apenas 5% da produção de borracha do planeta. Então nós fomos nos passos de Henry Wickham documentar o local onde ele coletou
estas 70 mil sementes que foram transportadas para Londres. E dali foram transportadas, das 70 mil mudas, 2.000 mudas foram formadas, que foram transplantadas para o Sudeste Asiático. Primeiro no Ceilão, depois em Singapura, Malásia, Indonésia, por todo aquele espaço Sudeste Asiático, que acabou se transformando num grande polo produtor de borracha natural para todo o mundo, que permitiu toda a expansão da utilização de borracha no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o bloqueio japonês na Ásia impediu o comércio com os cereais de cultivo, dando novo auge à borracha brasileira. Uma nova demanda de nordestinos migraram para a Amazônia e foram denominados soldados da borracha. Mas o baixo volume da produção extrativa incentivou pesquisas nas quais os Estados Unidos chegaram à primeira borracha sintética derivada do petróleo, a GRS, ou SBR, um produto facilmente vulcanizável que acabou se tornando o carro-chefe da borracha mundial, apesar de suas propriedades não corresponderem a todas as qualidades da natural. Mas o custo baixo e as características principais foram determinantes para que se tornasse concorrente imbatível. Hoje, as borrachas sintéticas são utilizadas em pneus de automóveis, modificações de asfalto, calçados, adesivos e peças técnicas. O mercado trabalha com as duas possibilidades de matéria-prima, dependendo da oferta do produto natural. Porém, a borracha sintética é um derivado petroquímico, sendo este um produto natural não renovável e de futuro incerto. Com o final da guerra, a Amazônia encontrou-se novamente entre a concorrência dos plantios da Ásia e a consolidação da borracha sintética, entrando novamente em uma fase de decadência. Como se pôde observar, tanto na borracha natural como na sintética, as moléculas são formadas por longas cadeias constituídas por sequências de monômeros. Estas pequenas moléculas são constituídas principalmente por átomos de carbono e são consideradas substâncias orgânicas. Tanto os polímeros naturais quanto os sintéticos podem ser classificados em termoplásticos ou termorrígidos. Termoplásticos são aqueles que podem ser fundidos por aquecimento e, após resfriamento, solidificados, permitindo a alteração de seu formato. Esse processo pode ser feito diversas vezes, embora haja um grau de degradação química que limita o número de reciclagens. A borracha natural integra o grupo dos termorrígidos ou termofixos, já que só pode ser moldada uma vez após a primeira secagem. A borracha natural ou artificial é classificada como um elastiômero, tipo de polímero que possui alta elasticidade. Além da borracha natural, proveniente da seringueira, há outros exemplos de elastiômeros naturais, dentre os quais podemos citar a guta percha, obtida das folhas de palaquim, uma árvore nativa da Malásia, a balata, similar à guta percha, mas obtida da Minusops globosa, nativa do Panamá e norte da América do Sul. Mas na década de 1960, com o forte incentivo do presidente Juscelino Kubitschek à indústria automobilística, a produção brasileira de borracha volta a ter novo auge, até se esbarrar em um problema que se alastrou devido à umidade da região norte, o mal das folhas, fungo que diminui ou impede a produção de látex. A solução parecia ser a importação, mas como se havia estabelecido uma política de apoio ao consumo nacional, seringueiras passaram a ser cultivadas em outras regiões, contemplando Bahia, Mato Grosso e Espírito Santo sob forte incentivo fiscal. São Paulo, não contemplado inicialmente, é hoje o maior produtor de borracha no país. A década de 1980 foi marcada por conflitos entre seringueiros e madeireiros, o que resultou na morte de um grande líder no combate à destruição ambiental, o seringueiro Chico Mendes. Na década de 1990, foi sendo desmontada a política de proteção da borracha nacional, acompanhada por um longo período de queda de preços no mercado internacional.
Movimentos de seringueiros da Amazônia pressionaram o governo para o estabelecimento de uma subvenção federal aos produtores de borracha natural, protegendo-os da disputa com os seringais de cultivo. Anteriormente à descoberta da borracha na Amazônia, itens como bola e preservativos eram feitos com dificuldade a partir de vísceras ou couros animais. Hoje, o emprego da borracha é muito amplo, devido às características e propriedades elastômeras que permitem sua utilização em praticamente todos os setores da economia: automobilístico, calçadista, construção civil, plásticos, materiais hospitalares, entre outros também de grande importância para a sociedade moderna. Quanto mais moléculas de enxofre ligadas às macromoléculas de isopreno, mais rígida será a borracha. Borrachas para luvas cirúrgicas, por exemplo, utilizam um percentual de enxofre menor do que borracha de pneus. Antes de passar pela vulcanização, a borracha pode passar por diferentes etapas de produção. Independente da metodologia utilizada, o processo de produção da borracha natural sempre parte do mesmo ponto: a sangria das seringas e coleta do leite, conhecido por látex. Após a coleta, o látex coagula naturalmente, tornando-se um sólido que poderá chegar por caminhos diferentes à usina de beneficiamento ou outra tecnologia alternativa. A usina de beneficiamento trabalha a partir da borracha coagulada pelos extrativistas. Nesse caso, o seringueiro tem duas opções para coagular o látex coletado: o cernambi ou a bola de borracha. O cernambi é o leite coagulado pela ação natural do ar, do calor e de micro-organismos, método mais difundido na Amazônia. Ao deixar o látex exposto ao ar e ao calor para a coagulação espontânea, se permite maior proliferação de bactérias e fungos que degradam agentes ácidos capazes de coagular o leite da seringa, assim como ocorre no queijo. No interior da árvore, o látex é protegido do contato com o ar pelo sistema imunológico da planta, diminuindo a proliferação de fungos e bactérias a ponto de impedir a sua coagulação. Já coletado, o látex perde essa imunidade. Por esse motivo, sua coagulação natural exala odor desagradável devido a gases liberados pela ação dos fungos e bactérias. O cernambi deixa muito a desejar em relação à qualidade da borracha, pois acumula muitas impurezas apesar das bactérias e fungos servirem como catalisadores da coagulação. O coágulo, como é chamado, é vendido para a indústria por cerca de $0,5 o quilograma. A segunda opção é a coagulação do leite por meio da fumaça de uma fogueira, num processo de defumação que forma a chamada bola de borracha, também conhecida por pela. A fumaça contém vários componentes, entre os quais o ácido pirolenhoso, que é constituído por várias substâncias como o alcatrão e o ácido acético. A ação dos ácidos provoca a coagulação instantânea do látex. A borracha formada possui impurezas derivadas da combustão da fogueira, mas elimina bactérias e fungos. Porém, a borracha da bola possui menor elasticidade em relação ao cernambi. Para complicar, esse processo compromete em muito a saúde dos seringueiros, que respiram a fumaça e ainda contaminam o ambiente com a proliferação de detritos resultantes da queima da fogueira. Devido a estes motivos, a pela caiu em desuso. Ao chegar na usina, levada geralmente pelo próprio seringueiro ou trazida pela própria fábrica, a borracha é pesada e lavada, passando posteriormente para a etapa da granulação. A granulação elimina sujeiras como areia e pedra que grudam na borracha durante o transporte dos seringais até a usina. Mas por decantação, são separadas no tanque de remolho. Em seguida, os grãos de borracha seguem para a calandra de laminação. Na calandra de laminação, a borracha é novamente lavada e a umidade é imediatamente retirada durante a sua uniformização, onde formam-se enormes mantas de borracha. As mantas são submetidas a uma granulação subsequente, que diminui ainda mais as partículas da borracha de modo a facilitar a secagem. Graças à diminuição das partículas, há aumento da superfície de contato, o que facilita a penetração do vapor durante a secagem. A passagem da borracha granulada do tanque até o carrinho de secagem é um processo manual que será substituído por uma máquina,
que apesar de dispensar mão de obra humana, recirculará a água utilizada e aplicará um produto que impedirá a colagem dos grãos, o que viria a retardar a secagem. A secagem é realizada na estufa, de forma que durante o aquecimento a vapor no forno a lenha, o ar quente penetre por furos embaixo do carrinho, facilitando o processo. A estufa transforma os grãos em um bloco de borracha granulada. Para acabar com o aspecto de granulação, é feita a prensagem do bloco em uma máquina de altíssima pressão sob elevada temperatura. Os blocos de borracha derivados da secagem ficam mais compactos e rígidos, sendo ensacados para a venda. A usina, no processo de fabricação do bloco de borracha, produz um material bem qualificado pelo mercado, mas com elasticidade bastante comprometida devido às excessivas granulações. O produto final da usina é chamado de GEB, granulado escuro brasileiro, e seu custo é cerca de $1,5 o quilograma, consideravelmente elevado devido aos gastos com água, maquinário e energia elétrica, consumindo um percentual que poderia ser repassado aos seringueiros. Hoje nós pagamos mensal para trabalhar em 16 horas, cerca de R$ 4.200 de energia. Hoje é uma faixa de 80 a 100 litros de água por quilo de borracha produzida. Toda borracha pós-seca ela é analisada em laboratório para garantir a certificação. Hoje, com essa grande devastação da Amazônia que está tendo, devido à invasão de madeireiros, de sojeiros que estão vindo, plantadores de grãos, a usina tem uma missão importante que é manter a capacidade de produção e manter principalmente o seringueiro lá na comunidade. Apesar do trabalho social realizado pela usina, a meta é a automatização para reduzir gastos com empregados e elevar a produção. Mas será que o seringueiro necessita de uma usina para produzir borracha de boa qualidade? Como vimos, o seringueiro utilizou processos físicos e químicos durante a confecção artesanal da borracha, usando o ar, o calor, a fumaça e os próprios micro-organismos como catalisadores do processo de coagulação do látex. Mas será que o seringueiro tem consciência sobre o uso da química na confecção da borracha? Será que o seu conhecimento não é apenas empírico? Pode o seringueiro realizar o seu trabalho sem nunca ouvir falar de química? E se ele entender de química? O seu trabalho pode melhorar? Por meio da química, existem outros caminhos para a produção de borracha que dispensam a usina de beneficiamento. Um deles é a Tecbor, Tecnologia da Borracha e Artefatos da Amazônia, desenvolvida na Universidade de Brasília. Observando o processo de defumação da bola de borracha, o professor Floriano Pastore e sua equipe partiram da fumaça e isolaram o princípio ativo responsável pela defumação do látex, o ácido pirolenhoso. Este ácido, que possui odor característico de fumaça, é sintetizado no estado líquido em laboratório. Adicionado diretamente no látex, a concentração do ácido pirolenhoso pode ser melhor dosada do que pelo processo da bola, além de diminuir sensivelmente os riscos à saúde do seringueiro, que antes precisava expor seus pulmões aos perigos da fumaça.
Por esta tecnologia alternativa, o seringueiro fabrica a FDL, folha de defumação líquida, material de bastante qualidade que também é vendido a $1,5 o quilograma. Como não há gastos significativos com água, maquinário e energia elétrica, todo esse valor é pago ao seringueiro, sem qualquer intermediário. Ainda pela Tecbor, o seringueiro também sintetiza outro tipo de borracha, a FSA, folha semi-artefato, que se trata da FDL vulcanizada, ou seja, com a adição de um vulcanizante à base de enxofre, além do ácido pirolenhoso. A FSA é vendida a cerca de $2,4 o quilograma, mas seu mercado é mais restrito, porque após a adição de vulcanizante ao leite da seringa, a borracha não pode ser novamente vulcanizada e seu formato fica limitado à configuração inicial, que lhe foi dada pela forma de secagem. Outro exemplo de caminho alternativo para a produção de borracha está em Maguari, comunidade ribeirinha do Tapajós, Pará. O seringueiro e sua família fabricam o couro vegetal, tecido revestido de uma camada de borracha coagulada por ácido acético. No mesmo local, há um galpão onde o couro é costurado e dá forma a bolsas e outros artefatos, também dispensando a usina de beneficiamento. Como vimos, a química pode ser usada para ajudar o seringueiro, mesmo que ele nunca a tenha estudado. Portanto, o conhecimento químico é importante para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho da sociedade, propiciando maiores possibilidades ao seringueiro, que deve proteger a floresta para manter o seu sustento, justificando a sua função de protetor ambiental. Um seringueiro, um ex-seringueiro e ainda caçador, se aproximou de nós para mostrar algumas garrafas que ele tinha encontrado. Este material diferente que ele veio nos apresentar eram garrafas deste tipo aqui, que nós temos. Ele conseguiu encontrar 12 garrafas deste tipo. Uma delas tem a inscrição Wijn & Fokken, de Amsterdã, e se trata de uma fábrica de gin de Amsterdã. E estas garrafas foram produzidas somente na segunda metade do século XIX. Estavam enterradas muito próximo a um pé de taperebá e foram descobertas por este caçador, João. Após nossa volta e estas pesquisas iniciais, nós sentimos a necessidade de voltar ao local para ver se nós tínhamos mais indícios de que se tratavam realmente de garrafas que possam ter sido utilizadas, que possam ter sido de posse do Sr. Wickham. E numa segunda viagem de documentação, nós fomos até o local e mais escavações perto, já encomendadas anteriormente pela nossa equipe, puderam encontrar várias outras garrafas também nunca fabricadas no Brasil e que eram provavelmente garrafas ou para cerveja ou para vinho. Nestas duas visitas à Vila de Boim, para documentar o local de coleta das sementes de seringueira, por Harry Wickham, reforçou em primeiro lugar a hipótese de que ele realmente esteve naquela localidade, como já documentado e registrado por outros pesquisadores. Mas com a descoberta destas garrafas, nós temos uma hipótese, e formulamos esta hipótese pela primeira vez, de que ele ficou no campo, alojado por várias semanas, provavelmente meses, ou talvez mesmo durante todo o período em que a seringueira produz sementes e as sementes caem para poderem ser coletadas. Nós sabemos que gin sempre foi bastante consumido na Inglaterra e provavelmente o Sr. Wickham trouxe estas garrafas de gin, ou comprou estas garrafas de gin, e estas garrafas o acompanharam na sua histórica coleta de sementes para a domesticação da espécie da seringueira.
llegó, llegó.